Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta segunda-feira, 31 de outubro. Ministros do Supremo enaltecem processo eleitoral do país que ofereceu tranquilidade e segurança para os brasileiros que voltaram às urnas no segundo turno. O presidente da Corte, ministra Rosa Weber, destacou que o trabalho da Justiça Eleitoral garantiu a legitimidade do resultado das urnas e assegurou a soberania da vontade popular. Esse é um dos destaques da edição de hoje e você vai ver também. Observadores internacionais avaliam positivamente a organização e a realização do processo eleitoral. Ministro Gilmar Mendes aguarda a manifestação da PGR sobre pedidos de investigação contra a deputada armada que perseguiu o homem pelas ruas de São Paulo. E ainda, no plenário virtual, ministros do Supremo julgam se réus condenados por júri popular devem cumprir a pena imediatamente. O Brasil realizou neste domingo a eleição mais disputada da história. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi eleito com uma vantagem de menos de 2% dos votos. Agora, as atenções se voltam para a transição do poder. Saiba como funciona esse processo na reportagem de Carolina Chaves. A segunda-feira amanheceu com jornalistas na porta do Palácio da Alvorada, aguardando um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro sobre as eleições. Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito para o terceiro mandato como presidente da República. O resultado foi confirmado pelo TSE às 7h56 da noite, com 99% das urnas apuradas. Agora, as atenções se voltam para a sucessão. Até o dia 1º de janeiro, quando será feita a transmissão do cargo, uma série de procedimentos estão previstos na legislação. O primeiro é o chamado governo de transição. O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deve montar a partir de amanhã a equipe de transição de governo para conhecer a administração federal e se preparar para os primeiros atos. As regras para o processo de transição estão previstas na Lei 10.609 de 2002. A norma prevê a criação de uma equipe com até 50 cargos em comissão indicados pelo presidente eleito. O atual presidente também deve montar um grupo semelhante que deverá repassar informações sobre as contas públicas, os programas e os projetos do governo federal. Os titulares dos órgãos e entidades da administração pública são obrigados a cooperar e fornecer as informações solicitadas pelo coordenador da equipe de transição. Para receber a faixa presidencial do antecessor, o novo presidente precisa ser diplomado pela Justiça Eleitoral. A resolução 23.677 do ano passado prevê que cabe ao TSE a divulgação ao final do primeiro ou do segundo turno dos candidatos eleitos à presidência e à vice-presidência da República. Após o resultado das urnas confirmado pelo TSE, a Justiça Eleitoral emite o diploma, confirmando a legitimidade do eleito para representar a população. O documento é assinado pelo presidente do TSE, garantindo a posse do presidente e do vice-presidente da República. Se o candidato tiver o registro cassado, não pode ser diplomado. Ainda segundo a resolução do TSE, o mandato eletivo poderá ser impugnado pela Justiça Eleitoral após a diplomação, no prazo de 15 dias, se comprovada a ação de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Essa eleição foi a mais disputada da história do país desde a redemocratização. Para o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, agora caberá ao novo presidente a missão de reunificar o país. Acabar com a divisão do país em nós e eles. É claro que sempre vão existir pontos de vista diferentes, mas um país precisa ter alguns consensos mínimos e eles podem ser extraídos da Constituição. Nós precisamos renovar um pacto de integridade. O Brasil precisa elevar a ética pública e a ética privada para se tornar desenvolvido. Nós precisamos de um pacto de responsabilidade social, fiscal e econômica. E acho que nós precisamos de um pacto pela educação básica. Nada é mais importante para a vida de um país do que a educação básica. Confira agora os 12 governadores eleitos nesse segundo turno das eleições 2022.
Quase 83 milhões de eleitores de 12 estados escolheram os governadores nesse segundo turno das eleições 2022. Na região norte, o Amazonas reelegeu com 56,65% dos votos o Wilson Lima, do partido União Brasil. Rondônia também reelegeu o governador Coronel Marcos Rocha, do partido União Brasil, com 52,47% dos votos válidos. No Nordeste, o estado de Alagoas reelegeu Paulo Dantas, do MDB, com 52,33% dos votos. Na Bahia, o novo governador eleito com 52,79% do pleito é Jerônimo Rodrigues, do PT. Pernambuco elegeu Raquel Lira, do partido PSDB, com 58,70% dos votos válidos. Fábio Mitidieri, do PSD, foi eleito com 51,70% do eleitorado. E o estado da Paraíba elegeu João Azevedo, do PSB, com 52,51% dos votos válidos. Na região sudeste, o estado de São Paulo será governado por Tarcísio de Freitas, do Republicanos, que conquistou 55,27% do eleitorado. E o Espírito Santo elegeu Renato Casagrande, PSB, com 53,80% dos votos. No Centro-Oeste, teve segundo turno apenas no Mato Grosso do Sul, que elegeu com 59,90% do eleitorado Eduardo Riedel, do PSDB. E na região sul do Brasil, Eduardo Leite, do PSDB, foi reeleito no Rio Grande do Sul com 57,12% dos votos. E Santa Catarina elegeu Jorginho Melo, PL, com 70,69% do eleitorado. Para tomar posse do cargo, os governadores eleitos precisam ser diplomados pela Justiça Eleitoral, que atesta que o candidato foi efetivamente eleito pelo povo. Com a diplomação, todos os eleitos tomam posse no dia 1º de janeiro de 2023. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, em coletiva de imprensa após o resultado do segundo turno das eleições, ressaltou a eficiência da apuração e a integridade das urnas. Mais cedo, assim como mais de 124 milhões de eleitores, o ministro exerceu o seu direito de cidadão. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, votou pela manhã em um colégio na zona oeste da capital paulista. Em seguida, acompanhou o teste de integridade das urnas eletrônicas no Centro Cultural de São Paulo e em uma universidade particular. Ainda durante o dia, avaliou que os eleitores demonstram confiança no processo eleitoral e nas urnas eletrônicas. O eleitor está participando por quê? Porque sabe da lisura das urnas eletrônicas e quer atestar isso, quer auxiliar a Justiça Eleitoral de uma vez por todas acabar com essa notícia fraudulenta, com essas notícias criminosas de que há fraudes nas urnas eletrônicas. Por volta das 9 da noite, o presidente do TSE fez o balanço final do segundo turno das eleições 2022. Afirmou que as eleições ocorreram em clima de tranquilidade em todo o país. Tanto no primeiro quanto no segundo turnos, nós tivemos uma eleição pacífica, uma eleição tranquila, uma eleição com segurança. O eleitor se dirigiu à sua sessão eleitoral, votou tranquilamente, retornou para sua casa sem maiores problemas, sem qualquer confusão. Nesse segundo turno, o problema das filas foi resolvido, nós não tivemos problemas com filas e tivemos um número ainda menor de ocorrências pequenas em relação ao primeiro turno. Moraes ressaltou ainda a eficiência das apurações que entregaram os resultados em curto espaço de tempo. Essa etapa importantíssima das eleições de 2022, ela se encerra com a vitória da democracia, com a vitória da sociedade, com a vitória dos eleitores que compareceram. E, novamente, eu repito, não existe país no mundo, nem as menores democracias, mas muito menos uma democracia com 156 milhões de eleitores, com mais de 124 milhões de eleitores comparecendo para votar, nenhum país do mundo que exatamente ou aproximadamente 3 horas e meia
3h40 depois do término das eleições, proclama o resultado com absoluta segurança, eficiência e competência. Em entrevista coletiva, o presidente do TSE comentou que os resultados das eleições devem ser respeitados e, após as devidas análises de contestações, espera que os candidatos eleitos sejam diplomados. Após o balanço do ministro Alexandre de Moraes, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fez uma avaliação positiva das eleições de 2022, com destaque para o papel da Justiça Eleitoral brasileira. Este momento em que se proclama o resultado das urnas reveste-se de particular significação histórica e nele se exige a reverência ao soberano pronunciamento do povo quanto à escolha em eleições livres e por meio de um sistema eleitoral seguro, confiável e auditável, reitero, dos candidatos vencedores, atestando a superioridade da ordem constitucional. Os ministros do Supremo Tribunal Federal destacaram a importância desta eleição para o fortalecimento da democracia no país. Eles também foram às urnas e elogiaram a atuação da Justiça Eleitoral para garantir a tranquilidade das eleições. A ministra Rosa Weber, presidente do Supremo Tribunal Federal, votou em uma escola em Brasília. Para ela, a eleição reafirma o Estado democrático de direito. As eleições é um lugar comum, mas é preciso sempre reiterar, elas constituem a festa da democracia, né? E cada vez em que nós, como povo, nos dirigimos às urnas, escolhemos os nossos dirigentes, nós reafirmamos a democracia e reafirmamos o Estado democrático de direito. O ministro Ricardo Lewandowski, que também é vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, votou em uma escola de Brasília. Enquanto esperava para entrar na sessão, Lewandowski conversou com os mesários que relataram votação tranquila no local. Ele levou menos de 2 minutos para votar. Na saída, ele destacou o esforço do TSE em manter o andamento do pleito com segurança e tranquilidade aos eleitores. O Brasil está absolutamente em paz, as eleições estão tranquilas, as pessoas estão votando com muita convicção, muita tranquilidade. E realmente isso demonstra que o Brasil ingressou definitivamente no rumo da democracia. Em Diamantino, cidade de Mato Grosso, o ministro Gilmar Mendes compareceu à zona eleitoral na Escola Estadual Plácido Castro, logo cedo. Gilmar Mendes cumprimentou os mesários e, em apenas 3 minutos, exerceu o direito ao voto. Na saída, o ministro elogiou a atuação da Justiça Eleitoral para garantir a segurança do processo. Eu acho que a Justiça Eleitoral fez uma boa gestão, uma boa administração desse processo, antecipou eventuais excessos que pudessem ocorrer e acho que chegamos a bom termo. O ministro Dias Toffoli votou em uma escola no Lago Norte, em Brasília. A sessão do ministro estava tranquila e sem fila. O ministro destacou a importância de exercer a cidadania e elogiou o trabalho da Justiça Eleitoral. Sem dúvida nenhuma. Está tudo extremamente bem organizado. São as eleições mais bem organizadas no mundo. E quem diz isso não sou eu, que inclusive faço parte do Tribunal Superior Eleitoral como juiz substituto, mas os próprios observadores internacionais de vários grupos e de organismos internacionais diferentes que dizem isso. Nunca viram eleições tão bem organizadas em nenhum outro local do mundo. O ministro Luiz Roberto Barroso chegou acompanhado da esposa. Ele votou em um colégio do bairro Jardim Botânico, em Brasília. De acordo com Barroso, quem não vota está deixando que outras pessoas decidam pela sua vida. O Brasil é a 4ª maior democracia do mundo, temos mais de 150 milhões de eleitores e essa é uma oportunidade que ninguém deve desperdiçar. E eu que vivi um tempo em que não se votava para presidente, não perco nenhuma oportunidade. Em pronunciamento no TSE, a presidente do Supremo, a ministra Rosa Weber, celebrou a vontade majoritária dos eleitores em uma eleição segura e tranquila. Ela também destacou o papel da Justiça Eleitoral e da Suprema Corte na defesa da democracia e do Estado. Estamos nós, brasileiros e brasileiras, a celebrar a democracia, o princípio democrático, a vitória do princípio democrático
cuja essência reside na consagração da vontade popular majoritária que se expressa nesta data no segundo turno das nossas eleições gerais. O pronunciamento da presidente do STF, ministra Rosa Weber, foi na sede do Tribunal Superior Eleitoral, onde acompanhou a apuração dos votos. Além de destacar a vontade popular, a presidente do STF ressaltou a credibilidade da condução do processo eleitoral e da justiça eleitoral no Brasil. Reiterando que a justiça eleitoral é patrimônio do povo brasileiro e o sistema eleitoral brasileiro, motivo de orgulho nosso e exemplo a ser seguido pela segurança e celeridade que imprime a permitir, em um país continental como o nosso, com mais de 150 milhões de eleitores, sejam conhecidos os resultados em poucas horas após o encerramento da votação. Rosa Weber também agradeceu o trabalho da imprensa nacional e internacional e disse que sem imprensa livre não há democracia e finalizou o pronunciamento desejando êxito aos eleitos e destacou o papel da Suprema Corte na defesa da democracia e do Estado. O Supremo Tribunal Federal, em qualquer circunstância, continuará firme e coeso na defesa da democracia e do Estado democrático de direito, guardião que é da nossa Constituição, por força de expresso mandamento constitucional. No próximo bloco, o ministro Gilmar Mendes dá prazo para a PGR se manifestar sobre pedidos de inquérito contra Carla Zambelli. Voltamos já. A Procuradoria-Geral da República terá até o dia 3 de novembro para se manifestar sobre pedidos de inquérito contra a deputada federal Carla Zambelli. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, remeteu ao PGR 2 notícias crime contra a parlamentar que, no último sábado, véspera da eleição, perseguiu com arma em punho um homem pelas ruas de São Paulo. As 2 petições de relatoria do ministro Gilmar Mendes descrevem os fatos relacionados à perseguição de Zambelli a um militante de oposição ao governo Bolsonaro e pedem a instauração de inquérito com a aplicação de medidas cautelares e a realização de diligências. Mais de 70 mil manifestações sobre questões relacionadas ao processo eleitoral foram enviadas este ano pelo Ministério Público Federal à Justiça Eleitoral. A Procuradoria-Geral Eleitoral enviou 4.670 manifestações ao TSE sobre questões relacionadas, entre outros temas, do registro de candidatura, propaganda eleitoral, prestação de contas, cota de gênero e abuso de poder. No total, 156 procuradores do Ministério Público Federal e cerca de 4.500 promotores do Ministério Público Estadual atuaram na fiscalização do processo eleitoral com o apoio de quase 5 mil servidores. Foram registrados quase 2.000 processos no sistema para atuação da Procuradoria-Geral Eleitoral nestas eleições. Entre o primeiro e o segundo turno, foram enviadas cerca de 200 manifestações por semana ao TSE. Em todo o país, o Ministério Público Eleitoral contestou mais de 1.000 candidaturas por motivos diversos. Cerca de 45 mil processos chegaram ao MPF para atuação processual, seja como parte ou emitindo parecer sobre registro de candidaturas e outros assuntos como fake news. Desse total, mais de 8 mil processos são relacionados à propaganda eleitoral. Integrantes das missões de observação da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e da União Interamericana de Organismos Internacionais concederam uma entrevista coletiva na tarde de hoje em Brasília para divulgar a avaliação que fizeram das eleições brasileiras. As instituições avaliaram positivamente a organização e a realização do processo eleitoral. Representantes da rede de órgãos jurisdicionais e da administração eleitoral da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foram os primeiros a falar durante a coletiva. Eles divulgaram uma declaração preliminar da missão de observação. A instituição considerou a votação brasileira adequada aos padrões internacionais e avaliou que a votação eletrônica é segura, confiável e que possibilita uma rápida contagem de votos. O trabalho da Justiça Eleitoral no enfrentamento à desinformação também foi elogiado pelos observadores. Da experiência que tivemos a oportunidade de constatar do TSE nesta matéria, ela é rica
É um problema com que o Brasil se confrontou e se confronta, e as respostas são bastante eficazes. A União Interamericana de Organismos Internacionais, UNIORE, fez uma declaração preliminar em que agradeceu o apoio e a transparência da Justiça Eleitoral, o que possibilitou que o trabalho de observação fosse realizado de forma livre, tanto no primeiro quanto no segundo turno das eleições. A UNIORE acompanhou não apenas a votação no Brasil, mas também o voto de brasileiros que vivem no exterior. A instituição afirmou que reconhece a força do sistema de votação que garante eleições justas, seguras e democráticas. Ministros do Supremo julgam se réus condenados por júri popular devem cumprir a pena imediatamente. Os detalhes no próximo bloco. Até já. Plenário virtual. O Supremo decide se réus condenados por júri popular devem cumprir a pena imediatamente. O caso tem repercussão geral reconhecida e o prazo para encerrar esse julgamento é dia 9 de novembro. A discussão chegou ao Supremo por meio de um recurso do Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra a decisão do Superior Tribunal de Justiça que afastou a prisão de um condenado pelo Tribunal do Júri por feminicídio duplamente qualificado e posse irregular de arma de fogo. O STJ aplicou sua jurisprudência sobre a ilegalidade da prisão, que foi decretada apenas com base na condenação pelo júri, sem elemento para justificar a prisão cautelar e sem a confirmação da condenação por colegiado ou esgotamento das possibilidades de recursos. No Supremo, o Ministério Público alega que a execução provisória de condenação pelo Tribunal do Júri decorre do reconhecimento de que a responsabilidade penal está diretamente relacionada à soberania dos vereditos, que não pode ser revista pelo Tribunal de Apelação. O relator do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que aceitou o recurso extraordinário. Barroso destacou no voto que, no caso dos crimes dolosos contra a vida, mais notoriamente nos de homicídio, a celeridade da resposta penal é indispensável para que a Justiça cumpra seu papel de promover segurança jurídica, dar satisfação social e cumprir sua função de prevenção geral. Assim, o relator sugeriu a seguinte tese: a soberania dos vereditos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. Ministro Dias Toffoli acompanhou o relator. Já os ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski divergiram votando contra a possibilidade de execução imediata da pena imposta pelos jurados, permitindo apenas a prisão preventiva justificada dos réus. O caso tem repercussão geral reconhecida, ou seja, a decisão a ser tomada vai valer para todos os casos semelhantes. O prazo para encerrar esse julgamento é dia 9 de novembro. Um congresso promovido pela Associação dos Magistrados Trabalhistas da 5ª Região, com apoio do TRT da Bahia, discutiu temas como o trabalho decente e os desafios no direito do trabalho. Trabalho decente contemporâneo, dignidade, liberdade, equidade e segurança. Com esta temática, aconteceu o Congresso dos Magistrados Trabalhistas da Bahia, promovido pela Matra 5 e apoiado pelo TRT da Bahia. E esses 4 eixos, eles não são eixos escolhidos aleatoriamente. Na verdade, está dentro de uma agenda maior, né, da OIT, quando pensa o fenômeno do trabalho decente. E são questões necessárias nesse contexto atual. Estamos em superação da pandemia em meio a uma crise econômica. Então, nesse momento é que se precisa reforçar o papel da tutela social do trabalho. Aviva, né, a nossa curiosidade, né, a nossa preocupação enquanto intérprete do direito, no sentido de perceber as mudanças sociais e compreender como o direito pode ajudar nesse percurso de transformar em realidade na vida das pessoas, né, aquilo que são as suas necessidades humanas, aquilo que o nosso ordenamento jurídico, principalmente a Constituição Federal, garante, né, e quais são os novos meios para se alcançar isso. Os ministros do Tribunal Superior do Trabalho, Alberto Balazeiro e Cláudio Brandão,
participaram. É um evento importantíssimo que tem o grande mérito de trazer diversas visões sobre o enfrentamento de temas como a própria pandemia, a tutela do trabalho. E nós podemos hoje debater sobre a grande interferência da pandemia nas relações de trabalho, tendo sempre como norte a dignidade. E uma temática bem diversificada que envolve, por exemplo, temas transversais como inclusão, a pessoa com deficiência, todas essas questões que, enfim, são importantes no contexto atual da sociedade contemporânea. Está de parabéns à Marta por realizar esse mais um evento, pela escolha dos palestrantes, sem dúvida os colegas que aqui participaram veio muito a contribuir pela temática sempre presente no nosso dia a dia e, enfim, temas grandes do Brasil de hoje. O professor e advogado Felipe Estrela, um dos painelistas, abordou o desafio de o direito do trabalho adequar-se à situação pandêmica. Eu acho que a gente não precisa ter nenhum esforço inventivo isolado. Acho que esse é um desafio para ser construído junto à sociedade civil, mobilizando os setores interessados, no caso, as organizações representativas de trabalhadores, de empregadores, as universidades, pensando formas de garantir a adequação e, na verdade, uma repactuação do direito do trabalho com sua ontologia protetiva. O presidente da Associação Baiana dos Advogados Trabalhistas, André Sturaro, percebe a realização do Congresso como ideal para o momento atual. A ABAT foi uma apoiadora desse congresso, como sempre, e eu lhe diria que não poderia haver momento mais oportuno para a realização deste congresso com este tema. No momento em que nós estamos vivendo a possibilidade de mudanças consideráveis na nossa relação institucional, eu acho que a discussão do trabalho decente, ela está em voga, inclusive pelo que estamos assistindo, infelizmente, nesses últimos dias, em relação ao assédio eleitoral, que tem a ver com o trabalho decente. Eu acho muito importante tratar dessa contemporização de interesses que são postos na economia, que são postos para a sociedade e que a gente precisa trabalhar bem para achar a solução mais adequada. O Comate, na sua 31ª edição, já se confirma como um espaço fundamental para se pensar o direito do trabalho, a justiça do trabalho, e a Escola Baiana reafirmando a sua posição de destaque em pensar o direito do trabalho. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Um bom início de semana para você. Até amanhã.